Vamos à nossa questão número 2. Eu trago para você esta prova da Fundação Carlos Chagas, realizada em maio de 2018. Esta aqui é nível técnico, ok? Técnico judiciário, área administrativa. A questão número 2 do nosso curso de teste, contextualizando pontuação, nesta prova será justamente esta questão aqui, ok? Vamos focar nesta questão. As frases abaixo referem-se à pontuação do texto. Então vamos julgar cada item para, claro, marcar a única alternativa correta. Item número 1. A vírgula antes da conjunção e no segmento. E aqui ele dá o segmento. Precisa de hipóteses detestáveis, vírgula. E somente agora vamos ao segundo parágrafo do texto e observar por que devemos empregar esta vírgula antes da conjunção e. Quero deixar bem claro uma regra que existe quando o e for uma conjunção aditiva, ligando orações com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. E é essa regra que está sendo posta aqui, ó. A vírgula antes da conjunção e no segmento, e aqui foi dado o segmento, deve-se à separação de duas orações com sujeitos distintos. Realmente a regra existe. É só conferir agora se eu tenho a conjunção e aditiva aí ligando orações com sujeitos diferentes. Se estiver, verdadeiro, e o uso é obrigatório da vírgula. Vamos ao segundo parágrafo do texto. Aqui está o texto, ok? No segundo parágrafo, vamos localizar vamos pegar a partir daqui, ó. Acho que na ciência mais difícil do que encontrar respostas é formular perguntas boas. A ciência precisa de hipóteses detestáveis. E somente agora, quando a neurociência chega perto dos 150 anos de vida, começam a aparecer hipóteses detestáveis sobre os mecanismos da consciência. Já encontramos, não é isso? A ciência precisa de hipóteses detestáveis. E em seguida veio a conjunção e. Legal? E somente agora, quando a neurociência chega perto dos 150 anos de vida, então a ideia aqui é a seguinte: e somente agora pule essa oração que é a subordinada adverbial temporal. Já que o i é uma conjunção coordenada, eu quero observar: conjunção liga orações. Esta conjunção está ligando a oração aqui grifada à esquerda com qual oração à frente? Justamente essa. E somente agora, a continuação vem aqui. Começam a aparecer hipóteses detestáveis sobre os mecanismos da ciência. Pronto. A conjunção aditiva e está ligando esta oração que eu grifei antes com esta oração grifada após, ó. E somente agora começam a aparecer hipóteses detestáveis sobre os mecanismos da ciência. Veja que esta vírgula
antes desse quando casa com a vírgula após 150 anos de vida. Isso aqui está pontuando a oração subordinada adverbial temporal. Eu tenho que fazer a leitura sem ela, porque enquanto isso aqui é uma oração subordinada adverbial, eu quero saber quem a conjunção coordenada liga. Liga esta oração, que é coordenada assindética, a essa outra oração. Somente agora começam a aparecer hipóteses detestáveis sobre os mecanismos da consciência. Esta aqui, grifada, esse pedacinho aqui, mais esse aqui, ó, constitui a oração que tem a conjunção i, ou seja, essa aqui que é a coordenada sindética aditiva. Quem é o sujeito da primeira oração? A ciência. A ciência precisa de hipóteses detestáveis. E quem é o sujeito desta segunda oração aqui? Começam a aparecer. O que começa a aparecer? Está aqui esse termo: hipóteses detestáveis. Então, realmente eu tenho o i ligando orações. Está aqui a primeira e esse pedacinho. Mas esse aqui é a segunda oração, com sujeitos diferentes, porque a segunda oração, o sujeito é hipóteses detestáveis. Então, se o i liga orações com sujeitos diferentes, o i sendo aditivo, e ligando orações com sujeitos diferentes, a vírgula antes é obrigatória. Então, o número 1 da questão que nós estamos estudando, o número 1 está verdadeiro. Ok? Vamos ao número 2. Em fatores genéticos temperados por acontecimentos, caso se suprimisse a vírgula, que vírgula? Esta vírgula aqui. Ok? Aí ele diz que o texto daria margem a se pensar em outros fatores genéticos para além dos que são temperados por acontecimentos. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Em fatores genéticos temperados. Aqui está o terceiro parágrafo. Ok? Onde está a estrutura? Vamos procurar. Acredito que predisposições genéticas existem. Ok? Mas, na grande maioria dos casos, não passam de exatamente isso, predisposições. Exceto em alguns casos especiais, genética não é destino. Agora vem, ó, a meu ver, fatores genéticos, e aqui vem um termo: temperados por acontecimentos ao acaso ao longo do desenvolvimento. Pois bem, fatores genéticos fornecem apenas, percebeu? Pois bem, veja aqui, existe uma vírgula aqui e existe uma vírgula aqui, pontuando a oração que eu grifei. Eu pergunto a você, após fatores genéticos, eu poderia ou não usar o seguinte termo: que são temperados, posso ou não posso? E dizer, a meu ver, fatores genéticos que são temperados por acontecimentos ao acaso, ao longo do desenvolvimento, fornecem, posso ou não posso? Posso. Posso inserir isso aqui, ó, que são. Eu pergunto, o que seria esse que? Pronome relativo. Retomando quem? Retomando fatores genéticos. Pois bem, a regra é clara. Orações com pronome relativo são orações subordinadas adjetivas. Então, para responder a essa parte da questão,
é preciso entender que o que está grifado aqui é uma oração subordinada adjetiva, só que reduzida de particípio, já que não aparece nem o pronome relativo o que, nem o verbo auxiliar. Ok? Pois bem, isso aqui seria o verbo auxiliar, porque o principal está aqui, ó, temperados. Pois bem, reconhecendo a oração como subordinada adjetiva, só que reduzida de particípio, porque não está à mostra, nem um pronome relativo, nem um verbo auxiliar, conforme eu falei. Então a oração é subordinada adjetiva explicativa. Lá no item da questão, ele pede para observar se, com a retirada da pontuação dessa adjetiva, ora, se eu retirar a pontuação, ela vai deixar de ser explicativa, porque as orações subordinadas adjetivas, quando pontuadas, são explicativas. Quando não pontuadas, são restritivas. Pois bem, e aqui ele vai e diz assim, ó, vamos lá, vamos voltar? Vejam. Aqui no item 2. Caso se suprimisse a vírgula, que é a pontuação da adjetiva, o texto daria margem a se pensar em outros fatores genéticos. Ora, se seria uma restrição, daria sim, verdadeiro. É importante você ficar alerta ao que eu vou dizer, caso você não conheça essa teoria. Se eu disser assim para você, Paula, vírgula, que é médica, vírgula, chegou, ponto. Vamos comparar com Paula, que é médica, chegou. Vamos fazer a comparação. Esta oração aqui, que tem pronome relativo, é subordinada adjetiva. Esta aqui também é uma oração subordinada adjetiva. Esta, como está pontuada, é explicativa. Esta não está pontuada, é restritiva. Ótimo. Ora, então vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho um conjunto com um único elemento. Ok? Vamos supor que esse é o elemento do conjunto. E aqui eu tenho um conjunto com mais de um elemento. Vamos imaginar dois elementos. Eu pergunto, eu posso restringir elemento desse conjunto? Não, porque o valor é absoluto. Eu posso restringir elementos desse conjunto? Posso, porque se há mais de um elemento, eu posso restringir elemento do conjunto. Não é isso? Aqui é possível restrição e aqui não é possível restrição. Observe, quando se diz Paula, que é médica, chegou, a oração com o pronome relativo não está pontuada, então ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Dos dois conjuntos, qual que eu posso restringir? O que tem mais de um elemento. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, se suprimir a vírgula, suprimir, o texto daria margem a se pensar em outros fatores. Claro, para que haja ideia de restrição, tem que existir mais de um elemento no conjunto. Então, o item 2 está correto. Justamente o que estou observando aqui no texto. Ok? Quando ele nos diz aqui, temperados por acontecimentos ao acaso ao longo do desenvolvimento, lembrar que essa pontuação faz com que a adjetiva seja explicativa. E quando a questão nos disse lá, suprimindo a pontuação, então passaria a ter uma adjetiva restritiva. Se é restritiva, você iria para o conjunto que tem mais de um elemento. Por isso que é correto quando se diz aqui, legal? Quando se diz que o texto daria margem a se pensar em outros fatores genéticos, além, claro, dos contextualizados na oração.
verdadeiro. Item 2 também. Vamos ao último item. A vírgula presente no segmento evidentes pelo lado de fora, é natural que elas, essa vírgula aqui, ó, ok? Ele diz que essa vírgula deve-se à ausência de uma conjunção, em duas orações coordenadas. Vamos ver se é isso. Vamos ao nosso último parágrafo. Evidentes pelo lado de fora. Aqui está o último parágrafo. Vamos pegar a partir disso aqui, ó. Se diferenças entre homens e mulheres são evidentes pelo lado de fora, veja que tudo começa com a conjunção se. O que é isso aqui? É uma oração subordinada adverbial condicional. Após a subordinada adverbial condicional, vem a oração principal. É natural. Ok? A regra também é clara aqui. Oração subordinada adverbial deslocada, a pontuação é obrigatória. O primeiro erro lá no item é afirmar que você está diante de orações coordenadas. Negativo. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. É natural, é a principal. Ok? Então, a vírgula é obrigatória. Eu poderia substituir por travessão, porque toda oração subordinada adverbial deslocada, que é o caso aqui, ela veio antes da principal, ou seja, é natural. Toda oração subordinada adverbial deslocada, você pontua com vírgula ou travessão e a pontuação é obrigatória. Mas eu tenho uma estrutura por subordinação. E lá, na questão, ele está dizendo, no último item, que as orações são o quê? São coordenadas, negativas, são subordinadas. Então, a vírgula presente no segmento deve-se à ausência de conjunção, sim, em duas orações. A primeira é a subordinada adverbial condicional, seguida pela principal, e não em orações coordenadas. Então está falso o item 3. O item 1 nós vimos verdadeiro, o item 2 verdadeiro e o item 3 falso. Então, opa, letra E. Letra E responde a questão. Ok? Valeu? Até a próxima questão.